Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso módulo de Direito Administrativo, do nosso curso de resolução de exercícios da banca VUNESP. Hoje nós vamos tratar dos poderes e deveres da administração pública. Poderes e deveres da administração pública. Eu disse para os senhores na última aula que a administração pública ela tem um conceito amplo. A administração pública ela tem um conceito amplo. O regime administrativo ele tem um conceito amplo. A administração pública tem um conceito amplo, assim como também temos o regime, assim também temos um conceito amplo de regime da administração pública. Esse regime da administração pública ele compreende duas vertentes, duas espécies. Ele é um regime jurídico de direito privado e é o regime jurídico de direito público. Esse regime da administração pública de direito público nós chamamos de regime jurídico da administração. Regime jurídico administrativo. Regime jurídico administrativo. Este é o regime jurídico administrativo. O regime da administração pública, o regime jurídico da administração pública, ele pode ser um regime jurídico de direito privado, como também pode ser um regime jurídico de direito público. E aí, quando nós temos as regras da administração, em que se considera determinados valores, determinados princípios, determinadas normas, principalmente indisponibilidade e supremacia do interesse público, aí essas regras, esse conjunto de regras, ele vai identificar, ele será identificado como regime jurídico administrativo. Então, o regime jurídico administrativo, ele se sustenta em dois pilares. Quais seriam esses pilares? A supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Supremacia diz respeito a prerrogativas que o poder público tem face ao particular, em frente face ao particular. Supremacia, prerrogativa. E a indisponibilidade do interesse público diz respeito às sujeições. As sujeições. Prerrogativa nos leva aos poderes, porque o tema da nossa aula de hoje são os poderes e deveres da administração. Poderes. Sujeições, deveres. Okay? Então é isso que nós temos. Só recapitulando o que nós tivemos na última aula. Então eu já lhes enviei aí a nossa tabela, a nossa lista de exercícios e vamos aí já para os poderes. Vamos para uma foto. Os poderes e os deveres. Então vamos lá para os nossos poderes, né? Então, deste quadro introdutório, nós vamos tentar
dos poderes. Dos poderes. Dos poderes. Considere o seguinte caso, e nós temos vários tipos de poderes, mas nós vamos resolvendo as questões e vamos tratando de cada um deles à medida em que vamos, formos, né? Resolvendo os exercícios. Olha meu cabelo, como é que está. Mas enfim, tudo bem. Ótimo. A prefeitura do município X desapropria um imóvel apenas porque o proprietário é um desafeto do prefeito. É correto afirmar que o ato administrativo dessa prefeitura foi praticado com desvio de finalidade, que é uma espécie do gênero dever? Não. Desvio de finalidade, que se trata de uma espécie de abuso de poder? Isso nós temos até mesmo no artigo 50 do Código Civil. O 50 do Código Civil, ele vai tratar do abuso. E aqui ele trata de desvio, ele está falando, na verdade, de outro contexto completamente distinto. Mas a gente pode se utilizar dessa regra de gênero e espécie. Desvio, e aqui é confusão. Né? Aqui, esse artigo 50, no contexto da desconsideração da personalidade jurídica, não tem relação com isso que estamos a estudar, mas o gênero, abuso, tendo como espécie desvio, confusão, aí sim nós podemos nos apropriar desta regra prevista no artigo 50 do Código Civil. Então, o desvio de finalidade, ele se trata de uma espécie do gênero abuso de poder. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Se trata de uma espécie do gênero... nós temos que marcar o nosso tempo aqui. Vamos lá marcar o nosso tempo. Vamos adiante. Excesso, desvio, abuso. Então, o abuso de poder, eu posso, aqui no Código Civil, utilizar, na verdade, este é a regra do Código Civil. A regra do direito administrativo seria ter abuso como gênero, excesso, que na verdade diz respeito a um vício de competência, nós vamos tratar disso quando formos tratar dos atos administrativos, e desvio, né? Diz respeito a um vício da finalidade. Desvio. É o desvio de finalidade. Atenção, né? O desvio de finalidade. Desvio de finalidade. Abuso de poder, excesso, relacionado à competência, e o desvio relacionado à finalidade. Ok. Vamos adiante. Vamos falar sobre cada um destes poderes, né? Cada um dos poderes, né? Um prefeito letra B. 2. Um prefeito recém-eleito e com larga experiência na área privada, mas sem qualquer experiência na área pública, elencou, em função do seu perfil empreendedor, uma série de projetos que gostaria de realizar, alguns dos quais em parceria com o setor privado e a sociedade civil. Contudo, a assessoria jurídica do município alertou o chefe do executivo de que partes das suas ideias não era viável, pois não havia respaldo legal para tais propostas. Para fundamentar corretamente o seu parecer, diante dessa situação, a assessoria jurídica orientou o chefe do executivo da seguinte forma: poder vinculado limita a administração a agir estritamente de acordo com a lei, devendo obedecer ao princípio da legalidade? Bem, essa é a resposta. Vamos ver as outras. O poder disciplinar delimita o tipo de projeto que o administrador público deve ou não realizar? Não, isso não tem relação com o poder disciplinar. O poder hierárquico estabelece uma relação de poderes na qual o executivo deve respeitar o judiciário, ou seja, está submetido ao poder hierárquico
Não há hierarquia entre os poderes, né? Há convivência harmônica. O poder discricionário define as possibilidades e limites para o executivo e, em função das leis municipais, devem-se evitar. O poder discricionário define? Não. Ele não define nenhuma possibilidade, na verdade. Ele demarca limites de atuação. O poder regulamentar é a base legal para circunscrever o papel do executivo e o gestor público deve se pautar pelas leis. O poder é a base regulamentar, o poder regulamentar é a base legal. Bem, eu fico com a questão A2A. O poder vinculado limita a administração a agir estritamente vinculado de acordo com a lei, devendo obedecer ao princípio da legalidade. Eu acho que essa aqui é a melhor resposta. Vamos ver o gabarito dessa questão. O gabarito dessa questão foi o gabarito letra A. Exatamente. O gabarito dessa questão foi letra A. Ó. Então, nós sabemos que os poderes diz respeito às prerrogativas, né? As prerrogativas da administração pública concedidas pelo ordenamento à administração pública para consecução de um fim público. Então, é uma prerrogativa concedida à administração pública para a concessão de determinados fins, e esses fins são fins públicos, né? O abuso de poder, na verdade, porque você tem um poder, então você pode ter de usá-lo, mas se você não usa em conformidade com as regras jurídicas, você, na verdade, abusa do poder. E esse abuso do poder, ele pode ser tanto por excesso, e aí nós temos um vício na competência, conforme eu lhes disse, como pode ser o desvio do poder, desvio da finalidade, né? É o agente que ele age dentro da sua competência, mas ele se afasta do interesse público, né? Ele busca um outro fim e não um fim legal. E nós temos vários poderes, então eu vou falando deles aos poucos para nós resolvermos os exercícios. Nós tratamos aqui do poder vinculado, quase todos, especificamente nessa questão. Mas vamos lá tratar primeiro de dois tipos de poderes, né? O poder, na verdade, não é bem tipo de poder. Na verdade, é forma de exercício do poder. É um pouco diferente. Não é bem espécie de poder, mas é a forma de exercício de poder. Mas geralmente nós tratamos nesse ponto. É o poder vinculado, e o poder discricionário, né? Forma, ele é um poder, é um ato vinculado, ele é um ato discricionário. Mas aqui nós vamos tratar de poder vinculado e poder discricionário. É um pouco equivocado falar essa expressão, mas a doutrina ela trabalha com desta forma, trabalhando como poder vinculado e o poder discricionário. O poder vinculado, ele é a prerrogativa da administração para a prática de um ato vinculado. Poder vinculado, ato vinculado. O poder discricionário é o poder concedido para a administração pública para a prática do ato discricionário. Correto? Discricionário. Então, nesse caso específico do ato vinculado, a lei determina todos os elementos necessários para a prática do ato. Então, não há margem, é o que eles dizem, não há margem de manobra para a administração. Então, tendo aquele contexto fático, é imprescindível, obrigatório, a prática de um determinado ato. Então, nessa hipótese, quando se tem, por lei, definidos todos os elementos necessários à prática do ato, o ato a ser praticado é o ato vinculado. Não há margem de
liberdade, é o que eles dizem, né? Não há margem, não há que se falar em análise de mérito, de conveniência ou de oportunidade. Então, este é o ato vinculado. Todos os elementos para a prática do ato, necessários à prática do ato, eles devem ser praticados. Eu já vou lhes adiantar que um exemplo clássico de ato vinculado é a licença. A licença. Um outro exemplo clássico trazido aí pelos exercícios é a concessão de aposentadoria. A concessão de aposentadoria. Vinculado, discricionário. Ato vinculado, ato discricionário. E o que é o poder discricionário? Bem, o poder discricionário é o poder concedido à administração pública para a prática de atos discricionários, né? Nessa hipótese, há que se falar em alguns elementos vinculados do ato, que seria competência, vamos falar dos elementos do ato amanhã, competências, finalidade, competência, finalidade e forma, para alguns, né? Agora, o motivo e o objeto são os elementos discricionários. Elementos discricionários. Motivo, as razões fáticas e jurídicas que ensejam a prática do ato. E o objeto, que é aquilo, é a alteração, a modificação, a repercussão jurídica do ato no ordenamento. Então, é isso que nós temos como elemento. Nessa hipótese, quando estamos a falar de ato discricionário, é porque a própria lei, lei no sentido lato, porque hoje nós nem temos mais falado tanto em princípio da legalidade. Hoje o que se fala é o princípio da juridicidade. Então, a lei vai determinar nesse caso, do poder. A lei concede à administração, né, o poder para a prática de um determinado ato, mas ela autoriza uma melhor escolha em face de uma determinada circunstância fática. Nesse caso, o que estamos falando é de uma análise de oportunidade e conveniência, estamos falando do mérito. Se cinge a uma análise de oportunidade e conveniência. Oportunidade e conveniência. Então é isso que nós temos, que vocês devem ter em mente, né? O direito concede à administração o poder para a prática de atos com liberdade de escolha, né? E liberdade entre aspas, né? Na verdade, é muito adequado falar essa palavra, mas vamos utilizá-la como entre aspas, né? Na verdade, a lei ela possibilita que o administrador, em face de determinadas circunstâncias fáticas, eleja a melhor opção dentre algumas opções permitidas pela administração. Então, isso que seria a liberdade. O ato discricionário está ligado ao poder discricionário. O ato vinculado está ligado ao poder vinculado. Então, aqui nós já sabemos do abuso, o vício nos elementos, né? Vício no elemento competência, vício no elemento finalidade. Ótimo. Vamos adiante. Falamos de ato vinculado, falamos de poder, ato discricionário, ato vinculado, poder vinculado, poder discricionário. Ok. Vamos aqui fazer uma
Nós falamos aqui poder vinculado, poder disciplinar, né? Vamos tratar aqui do poder disciplinar. Mas antes do poder disciplinar, vamos tratar aqui do poder hierárquico, né? Poder hierárquico. Em que consiste o poder hierárquico? O poder hierárquico ele diz respeito à organização da função administrativa. É organização da administração pública. Organização da administração pública. Então, nós temos dois vértices, né, de expressão deste poder hierárquico. Um diz respeito a distribuir e escalonar funções. Distribuir e escalonar funções. Então, poder hierárquico diz respeito a distribuir e escalonar funções e também ordenar, rever, distribuir, escalonar funções, ordenar e rever a atuação dos agentes. Então, diz respeito à organização. Eu vou distribuir e vou escalonar funções e vou ordenar e rever a atuação dos agentes, né? Organização da administração pública. Então, hierarquia é o conceito, né? O que é a hierarquia? É a relação de subordinação. Hierarquia é a relação de subordinação. Relação de subordinação e que existe entre órgãos e agentes, né? Órgãos e agentes. Então, hierarquia diz respeito à esfera da administração, órgãos e agentes, né? Por exemplo, se eu tenho pessoas jurídicas distintas, administração pública direta e administração pública indireta, não há que se falar em hierarquia, mas há que se falar em vinculação. Então, por exemplo, um órgão, o Ministério da Educação e uma Universidade Federal, não há que se falar em hierarquia, né? Mas, na verdade, em vinculação, na relação entre direta e indireta, né? E também não há hierarquia entre os poderes. Isso aqui não há hierarquia, não há que se falar em hierarquia entre pessoas jurídicas distintas e entre poderes. Entre pessoas jurídicas distintas e também entre os poderes. Não há que se falar em hierarquia. Porque nesse caso, o que nós temos é um controle finalístico, vinculação, a tutela ministerial. Controle finalístico, tutela ministerial, supervisão. Supervisão são as três expressões sinônimas, né, para essa relação entre pessoas jurídicas distintas, né? Quais são as faculdades, né, que decorrem deste poder? Vamos elencá-las aqui, as faculdades que decorrem do poder hierárquico. Ordena, escalona, distribui e escalona funções, ordena e rever funções. Organização e hierarquia é uma relação de subordinação, né, existentes entre órgãos e agentes, né? Então, há que se falar em hierarquia entre pessoas jurídicas distintas e também entre poderes. Quais são as faculdades? Nós temos a faculdade 1 de ordenar, a faculdade 2, ordenar, poder de comando. Então, ordena. Poder de comando. Poder de obediência. Poder de comando.
Poder de obediência, faculdades. Poder de comando. Quais são as faculdades que decorrem do poder? O poder de ordenar. O poder de ordenar diz respeito a poder de comando, relaciona-se a poder de obediência, né? Controlar. Ordena, controla. Outra faculdade que decorre do poder hierárquico, ordenar, controlar. Poder de controle. Poder de controle. Poder de controle. Vai manter os atos válidos, vai revogar aqueles atos inconvenientes, inoportunos, anular os atos ilegais e convalidar aqueles com vícios sanáveis. Então, é manutenção, revogação. Ele tem o dever, na verdade, né, de anular ou então de convalidar. Anular e convalidar. Vai manter aqueles atos válidos, né, aqueles atos ígidos, convenientes, oportunos, né? Vai se revogar aqueles que não mais são convenientes, que não mais são oportunos. 3. Ordena, controla, delegar. 4. Avocar, chamar para si. Isso aqui é importante, porque quando os senhores estiverem resolvendo uma questão sobre poderes, os senhores vão observar as palavras, os verbos da questão. Então, se eu estiver com o verbo distribuir, escalonar funções, ordenar, rever a atuação dos agentes, estou a tratar de poder hierárquico, de organização da administração pública. Administração pública, distribuir, escalonar funções, ordenar, rever a atuação dos agentes. Faculdades, né? Ordenar, controlar, delegar e avocar. O delegar. Delegar, não necessariamente você delega para um agente que é hierarquicamente subordinado. Por quê? É um ato em que um agente ele delega, ele transfere a um outro agente na verdade, não é a competência não, a atribuição para a prática de um determinado ato. Então, um ato discricionário, revogável a qualquer tempo, no qual o agente originalmente competente, delegante, confere a outro agente o exercício temporário de algumas atribuições. Então, um agente confere o exercício temporário a outro agente. Correto? Então, nós temos o ordenar, nós temos o controlar, nós temos o delegar e nós temos o avocar. Então, esse aqui, o ato de delegação, nós sabemos que ele é discricionário, revogável a qualquer tempo. Tudo bem. Vamos colocar aqui, discricionário, revogável a qualquer tempo. E o ato de, eu posso delegar para um agente que é subordinado, ou não. Agora, avocar também é um ato discricionário. Ele é um ato discricionário. Não posso dizer que ele é revogável, mas posso também dizer que ele é revogável. Mas é chamar para si. Então, um agente, o A, ele chama para si não a competência, traz para si, mas o exercício temporário, o exercício temporário de uma atribuição, né? Conferida por lei, exercício de uma atribuição conferida a B. Este caso subordinado. Eu vou colocar aqui, pode ser como pode não ser subordinado. Nesse caso da avocação, sempre subordinado. Tudo bem? Sempre subordinado. Então, poder hierárquico diz respeito à organização da administração pública, diz respeito a distribuir e escalonar. Ele se revela de duas maneiras.
distribuir e escalonar funções, distribuir e escalonar funções, distribuir e escalonar funções, ordenar e rever a atuação dos agentes. Poder hierárquico tem relação, sim, com hierarquia. O que é hierarquia? Essa relação organizacional de subordinação existente entre órgãos e agentes. Não há que se falar em hierarquia entre pessoas jurídicas distintas, como eu lhes disse, a União e as universidades federais, não há hierarquia. Há vinculação, há controle finalístico, tutela ministerial, supervisão. E também entre os poderes, por óbvio, né? Quais são aquelas faculdades que decorrem do poder hierárquico? Decorrem do poder hierárquico as faculdades de ordenar. O que é ordenar? É poder de comando. O poder de comando enseja, desemboca, na verdade, não é bom usar essa expressão, mas o poder de comando está, de um lado, temos o poder de comando, do outro, o poder de obediência, ou seja, está umbilicalmente, visceralmente ligado ao poder de obediência. Controlar, outra faculdade que decorre do poder hierárquico, o controle, poder de controle. E aí ele vai manter aqueles atos rígidos, ele vai poder revogar aqueles que não mais se prestam a serem mantidos no ordenamento jurídico por serem atos inconvenientes ou inoportunos. Obviamente, esses atos são discricionários, nós vamos falar sobre os atos discricionários, né, os atos administrativos, né, logo em seguida. O poder de delegar, a faculdade de delegar, que pressupõe a transmissão do exercício para a prática de um determinado ato a um subordinado ou não. Esse ato de delegação ele é discricionário e ele é revogável. E o poder de avocar, também discricionário, trazer para si, e óbvio, ele é revogável também. Claro, eu posso revogar, revogável. Ele é revogável também. Mas, nessa hipótese, sempre do subordinado, né? Essa relação de subordinação entre órgãos e agentes, ela se relaciona com a autotutela. Autotutela. Poder hierárquico, ele se relaciona com autotutela. A subordinação administrativa, ela é diferente da vinculação administrativa. A subordinação administrativa diz respeito ao poder hierárquico, também ao poder disciplinar. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas tenham em mente o seguinte: a relação de subordinação, ela vai decorrer, né, a relação de subordinação administrativa entre órgãos e agentes no âmbito interno da administração pública, ela decorre da autotutela, do dever de controlar, rever, manter ou revogar, anular, convalidar os seus próprios atos, os atos subordinados. A vinculação administrativa é uma relação entre pessoas jurídicas federativas. Decorre essa vinculação da supervisão, da tutela. Então, vamos vincular supervisão ministerial, tutela. Ok. Então, esse aqui é o poder hierárquico. Poder hierárquico. Poder hierárquico. Qual o outro que tratamos aqui? Eu vou também agora falar sobre o poder disciplinar. Na próxima, eu falarei sobre o poder regulamentar. Então, vamos falar agora sobre o poder disciplinar.
Pessoal, antes de eu adentrar o poder disciplinar, eu gostaria de dizer o seguinte, que nós falamos que uma das faculdades que decorrem do poder hierárquico é a faculdade de delegar, né? Que consiste em, discricionariamente e de forma revogável, transferir a qualquer tempo do agente originário a outro agente o exercício temporário de algumas atribuições. Nós temos uma exceção prevista no artigo 13, exceção à delegação. O que não pode ser delegável? Artigo 13. Isso aqui teve uma época que caía muito nas provas. Da Lei 9784. Lei 9784. Quais são aquelas atribuições que não podem ser delegáveis? Expedição de atos normativos. Eu uso assim, normativos, expedição de atos normativos. Isso não pode ser jamais delegado. Decisão dos recursos administrativos. E ainda aqueles de competência exclusiva. Então eu chamo de NOREX. Agora vamos tratar do poder disciplinar. Então, com essas telas aqui, os senhores vão conseguir fazer uma revisão extremamente rápida aí para o direito administrativo dos senhores, para a prova de direito administrativo. Nós observamos aí que a prova de Alagoas são 10 questões de direito administrativo. Poder disciplinar. Poder disciplinar. Poder disciplinar. Poder disciplinar. O que é o poder disciplinar? Ela é o poder, na verdade, eu vou colocar uma faculdade, né, entre aspas, de punir. Faculdade de punir. Faculdade de punir. E esse punir pode ser punir internamente infrações, punir internamente, como pode ser punir externamente. Punir internamente, então estamos a tratar de infrações funcionais. Infrações funcionais. Punir externamente, estou a tratar, punir externamente. Infrações funcionais, não, mas infrações administrativas. Por quê? Porque quando há punição, a administração pública ela tem esse poder de punir pessoas que não estão funcionalmente vinculadas, ligadas a ela, toma cuidado com as palavras, não está ligada a elas por um vínculo funcional, mas por um outro vínculo jurídico específico, por um contrato, infrações administrativas, né? Administrativas. Agora, nós sabemos então que poder disciplinar ele diz respeito a punir internamente aqueles que praticam as infrações funcionais ou então a punir externamente aqueles que praticam as infrações administrativas. Quais são as características? Quais são as características? Quais são as características? Relação com o poder hierárquico. Qual é a relação? Vamos tratar aqui de alguns pontos pertinentes ao poder disciplinar. Com relação ao poder, como se relaciona o poder disciplinar e poder hierárquico? Como assim, poder disciplinar e relação com o poder hierárquico? Ó, quando eu pratico, ou na verdade, ou quando eu sanciono, quando há uma sanção nessa primeira hipótese, A e B, quando há essa hipótese A, uma sanção, uma punição interna a um servidor que tenha praticado uma infração funcional,
Essa sanção disciplinar, essa sanção prevista em A, essa sanção, ela decorre diretamente do poder disciplinar, decorrência direta, então eu vou colocar decorrência direta, poder disciplinar, ela decorre diretamente do poder disciplinar e ela decorre indiretamente, decorrência indireta do poder hierárquico. Decorrência indireta do poder hierárquico. Então, nós temos isso. Nós temos o poder disciplinar, uma faculdade de punir internamente as infrações dos servidores, as infrações funcionais, e punir externamente, vou colocar aqui, exceção à delegação, o que não pode ser delegado. Eu falo Norex, funciona. Senhores também? Ok. Exceção à delegação. Ó, punir internamente as infrações funcionais, punir externamente as infrações administrativas, ok? Poder disciplinar, faculdade de punir internamente as infrações funcionais e punir externamente as infrações administrativas. Qual a relação entre o poder disciplinar e o poder hierárquico na aplicação dessa sanção? A punição interna do agente administrativo pelas infrações funcionais, ela decorre diretamente do poder disciplinar e ela decorre indiretamente do poder hierárquico. Por isso que eu marquei. Essa A se relaciona a esse Azinho aqui. Por isso que eu estou fazendo dessa maneira. Ok. Quando se tem uma sanção pelo descumprimento do contrato, a sanção externa, sanção interna e a sanção externa, quando se tem o descumprimento do contrato administrativo, quando se tem o descumprimento, eu tenho poder disciplinar? Sim, mas eu tenho poder hierárquico? Não. Sanção interna. Eu tenho poder disciplinar, mas eu não tenho poder hierárquico. Eu tenho poder disciplinar, mas eu não tenho poder hierárquico. O contrato, a sanção externa, é o ato funcional, esse aqui é o ato administrativo. A sanção externa, então, é assim que se relaciona o poder disciplinar e o poder hierárquico, né? Características, né? Decorre da supremacia especial, por quê? Não a supremacia geral, supremacia especial, né? Decorre, a administração pública exerce supremacia especial sobre aqueles que elas vinculam por relações de qualquer natureza, subordinando-se às normas de funcionamento do serviço ou do estabelecimento que passa a integrar definitiva ou transitoriamente. Mas assim, tudo bem, isso aqui é irrelevante. Não se confunde o poder disciplinar, essa é importante, com o poder punitivo do Estado. Não se confunde com o poder punitivo do Estado. Não se confunde com o poder punitivo do Estado, né? Não se confunde com o poder, com a função jurisdicional, né? Porque a função jurisdicional, ela é repressão de crimes e contravenções. Repreende, né? Repressão de crimes, repressão de crimes, repressão de crimes
e contravenções. Pressão de crimes e contravenções. Discricionariedade. Quanto à gradação da penalidade, quanto à gradação da penalidade e também quanto ao enquadramento da conduta, mais ou menos. Isso aqui eu coloquei entre aspas, né? O enquadramento não é bem discricionário, não. Afinal de contas, é um tipo administrativo. Enquadramento da conduta. Discricionariedade e gradação e enquadramento da conduta. E ele é vinculado diz respeito a quê? Apuração e aplicação da pena. Apuração, aplicação da pena. Poder disciplinar. Então, é isso. É uma faculdade punir internamente e punir externamente. Isso é interessante, né? Qual é a relação entre o poder disciplinar e o poder hierárquico? Bem, quando eu estou a tratar dessa punição interna, eu estou tratando de decorrência direta do poder disciplinar e de decorrência indireta do poder hierárquico. Quando eu estiver tratando de sanção externa, eu estou apenas a tratar de poder disciplinar. Não se confunde com o poder punitivo, que diz respeito à repressão de crimes e contravenções, e ele é discricionário em relação à gradação da sanção, na verdade, né? A gradação da sanção e discricionário relativamente ao enquadramento da conduta. E a vinculação diz respeito à apuração da responsabilidade e aplicação da pena. Questão 3. O portal de atendimento da Prefeitura de São Paulo, com relação à reclamação da poluição sonora, informa que o programa de silêncio urbano PSIL fiscaliza ruídos excessivos, visando tornar mais pacífica a convivência entre estabelecimentos e os moradores da vizinhança. Em situações como ocorrência de veículos estacionados na rua, vamos marcar aqui o nosso timer. Os veículos estão estacionados na rua com som muito alto em realização de baile funk, pancadão, na via pública, sendo essas denunciadas por cidadãos e moradores. Serão coibidas pela gestão pública a partir do poder denominado, isso aqui, nós temos o seguinte, aquelas pessoas que estão ouvindo o pancadão, a melhor solução é você descer e participar da festa, porque como é que vai fazer? É uma solução. Porque se você for reclamar, você vai sofrer muito. Então, elas estão com algum vínculo com a administração? Elas têm um vínculo funcional ou elas têm um vínculo contratual com a administração? Será que elas poderiam se submeter ao poder disciplinar? Não. Já exclui o poder disciplinar. Vinculado, tem alguma relação com o poder vinculado ao vinculado da administração? Ela tem que agir de alguma maneira específica? Todos os elementos trazidos na lei diz respeito a isso? Não. Discricionário hierárquico, a organização hierárquica, escalonamento, ordenação de funções, distribuição, escalonamento de funções, ordenação, revisão de... Não há. Então, o que nós temos é o poder de polícia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para falar sobre o poder de polícia. O poder de polícia, ele é um poder que tem uma definição legal no Código Tributário Nacional. O poder de polícia, ele tem uma definição legal, poder de polícia. Poder de polícia. Eu vou resolver mais alguns exercícios, depois eu faço o quadro do poder de polícia e do poder regulamentar. O poder de polícia, ele está previsto no artigo, se não me engano, é o artigo 70 ou o artigo 77 do CTN. Vamos lá, só para conferir isso. Ctrl+F. Poder de polícia.
CTN, artigo 78 do CTN. Artigo 78 do CTN. Então, aqui a resposta 3 é a letra A. 3 é a letra A, poder de polícia. Sobre o poder de polícia, vai ser difícil nós não fazermos com o nosso poder de polícia. Sobre o poder de polícia, assinar a alternativa correta. Via de regra, o poder de polícia não é auto-executório, dependendo de ordem judicial. Não, ele é auto-executório. O poder de polícia, por exemplo, é a aplicação de uma multa. Aplicação de uma multa. A multa é um caso exemplo, não, é um exemplo ruim. Vamos colocar um outro. O fechamento de um estabelecimento que não atenda determinadas normas. Isso é exercício do poder de polícia, isso é auto-executoriedade. Isso é auto-executoriedade. Artigo 78 do CTN, tinha anotado aqui nas minhas anotações. Via de regra, o poder de polícia não é auto-executório. Falso. O ciclo do poder de polícia é composto de 3 fases. Não. Ordem de polícia são 4 as fases. Ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia, sanção de polícia. Em regra, o exercício do poder de polícia é caracterizado pela discricionariedade. Em regra, sim. Sim, em regra, o poder de polícia é caracterizado pela discricionariedade. Isso é verdade, a resposta é a letra C. É inconstitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia, pois tal poder é ilegal, falso. É sim, porque aí as guardas municipais, inclusive, têm a natureza jurídica de autarquias. E letra E, o poder de polícia pode ser praticado com o objetivo de assegurar o interesse público, ainda que suprima um núcleo essencial. Não, não pode suprimir, né? Porque ele restringe, né? Ele condiciona e restringe, nunca há supressão. Então, nós temos o seguinte, não vai ter jeito, vamos fazer aqui. O poder de polícia está definido no artigo 78, definição no artigo 78 do CTN, e ele é uma faculdade, ele é um poder, é uma faculdade, ele é uma faculdade que dispõe a administração pública, de condicionar e restringir, o quê? Bens, direitos e atividades. Bens, direitos, atividades. É isso que é o poder de polícia. É uma faculdade que a administração pública dispõe para condicionar e restringir o uso, o gozo de bens, direitos e atividades com vistas a um determinado fim, né? Bens, direitos e atividades. Falei pessoas? Não. Ele não se aplica a pessoas. Artigo 78. A polícia administrativa, antes que os senhores, porventura, poderiam pensar em alguma relação e encontrar nessas duas institutos sinonímia, o que é falso, a polícia, vamos colocar a polícia administrativa, difere da polícia judiciária. A polícia administrativa difere da polícia judiciária. A polícia administrativa, ela diz respeito à seara das infrações administrativas. Seara, administração, a seara das infrações administrativas. Né? Seara, infrações administrativas. Seara das infrações administrativas. Enquanto a polícia judiciária é a seara, né, das infrações penais, né, do ilícito penal. Seara penal. Enquanto essa é sobre bens, direitos e atividades, bens, direitos, atividades. Essa aqui é sobre pessoas.
pessoas. Então, a definição do artigo 78, vamos lá. Vamos ler o artigo 78. Artigo 78. Artigo 78. Artigo 78, ele diz o seguinte: considera-se poder de polícia uma atividade da administração que limita, disciplina, direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público, concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade, aos direitos individuais ou coletivos. E por que nós temos, os senhores saberiam, por que nós temos a definição do CTM, perdão, a definição do poder de polícia no CTM? Por uma razão. O poder de polícia ele decorre, né? O poder de polícia do fato de constituir o exercício desse poder um dos fatos geradores da taxa, né? É um dos fatos geradores da taxa. Então, considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Ok. Então, a polícia administrativa, ela diz respeito às infrações do âmbito administrativo, né? Ela incide sobre bens, direitos e atividades. A polícia judiciária, ela diz respeito à seara dos ilícitos penais, né? Ela é sobre pessoas, né? Quais são os atributos do poder de polícia? Os atributos do poder de polícia são discricionariedade, inciso 2, discricionariedade, autoexecutoriedade, olha só, a aplicação da multa, ela é autoexecutória, a cobrança dela é que não é. Eu preciso de uma autorização do judiciário para aplicar a multa? Não, a multa ela é autoexecutória no sentido de aplicação, mas a cobrança dela, ela não é autoexecutória, né? Autoexecutoriedade, né? Imediata e direta execução, independente de decisão judicial. Direta execução, imediata e direta execução. Isso aqui diz respeito à execução sem intervenção do Poder Judiciário. Execução sem intervenção do Poder Judiciário. Autoexecutoriedade, não há Poder Judiciário. Coercibilidade. O que é a coercibilidade? Coercibilidade, obviamente, não se aplica a todos os casos, né? Coercibilidade é igual a imperatividade. Os atos são cogentes, né? Obrigando a todos quantos se encontrem em seu círculo de imperatividade, de incidência, diz respeito a atos cogentes. Então, eles são discricionários, cogentes, discricionariedade, autoexecutoriedade, quer dizer, não há participação do Poder Judiciário, não há execução sem Poder Judiciário. Eu vou dizer de uma outra maneira: imediata e direta execução, independentemente de Poder Judiciário. Imediata e direta execução. Vou colocar aqui PJ, Poder Judiciário. Não há que se falar em Poder Judiciário. Atributos 1, 2, 3.
Ciclo do poder de polícia, né? Executoriedade, autoexecutoriedade. Imediata e direta execução, sem intervenção. Sem intervenção do poder judiciário. Coercibilidade diz respeito à imperatividade, atos cogentes, obrigando a todos quantos se encontram em seu círculo de incidência. Poder de polícia, então, é a definição do artigo 78, por que ele é definido, porque ele é fato gerador da taxa, é uma faculdade que dispõe a administração de condicionar e de restringir bens, direitos e atividades. Ele distingue-se da polícia judiciária e tem alguns atributos. Ok. Agora, nós temos o que nós chamamos de ciclo de polícia. Esse ciclo de polícia, ele foi citado em uma decisão do STF, mas agora o que nós temos que saber é o seguinte: ordem de polícia são 4. Então vamos escrever aqui: 1, 2, 3, 4. Ordem de polícia. Expedição de normas limitadoras e condicionadoras de atividades privadas e do uso de bens. Então, expede normas. Ordem de polícia diz ordem de polícia diz respeito à expedição de normas. Expedição de normas. Expedição de normas. Ordem de polícia, expedição de normas. O 2, consentimento de polícia. Consentimento de polícia. O consentimento de polícia, ele diz respeito à anuência prévia quando exigido, ou seja, não está em todos, né? Claro. Para a prática de determinadas atividades privadas ou para o exercício de poderes relativos à propriedade privada, né? Então, ocorre por meio de ou uma licença, que é definitivo e vinculante, ou de uma autorização, que é precário e discricionário. O consentimento de polícia, então, é anuência prévia quando exigida. Anuência prévia quando exigida. Exatamente. Anuência prévia quando exigida. Anuência prévia quando exigida. Anuência prévia quando exigida para a prática de determinadas atividades privadas ou para exercício de poderes relativos à propriedade privada. Consentimento de polícia pode ser outorga de uma licença ou outorga de uma autorização. A fiscalização de polícia. Fiscalização de polícia diz respeito à verificação, ao confronto pela administração pública das condições e requisitos estabelecidos. Verificação, condições e requisitos. Requisitos. 4. Sanção de polícia. Expedição de sanção administrativa prevista em lei, conforme constatada a violação das limitações administrativas. A expedição é a sanção de polícia. A sanção de polícia diz respeito à expedição de sanção. Expedição de sanção. Expedição de sanção. A ordem de polícia e a sanção de polícia, elas não podem ser transferidas a terceiros, mas o consentimento de polícia sim e a fiscalização também.
Então é isso que nós temos aqui no nosso ciclo de polícia. Eu vou pedir para os senhores, né, que os senhores aí tenham o resumo, né, em mãos. Administração, reforma, atos, poderes. Poder de polícia, 199. Poder de polícia, né? Nós falamos sobre o poder vinculado e o poder discricionário, o poder hierárquico, o poder disciplinar, poder regulamentar, vamos falar, poder de polícia. Polícia administrativa, não confundir, polícia administrativa. O poder de polícia carrega restrições à esfera jurídica individual, a seus direitos e interesses, ao passo que a prestação de serviços públicos tem efeitos exatamente o oposto, amplia a esfera jurídica individual do particular destinatário, porquanto se traduz no oferecimento pelo poder público de prestações positivas, de comodidades ou utilidades materiais diretamente fruíveis pelo usuário do serviço. Aqui nós já falamos isso, ele falou a diferença entre polícia administrativa e serviço público, né? Modalidade de exercícios. Preventivo, autorização, não é isso. Sanção, fases, discricionariedade do poder de polícia. São os atributos, autoexecutoriedade. Discricionariedade do exercício significa que, em regra, a administração dispõe de uma razoável liberdade de atuação, podendo decidir sobre a oportunidade e a conveniência de praticar os atos correspondentes, valorar o motivo e escolher o conteúdo, o objeto. Então é isso. Autoexecutoriedade. Define-se a autoexecutoriedade como a possibilidade de que certos atos administrativos sejam imediatos e diretamente executados pela própria administração, independentemente de ordem judicial prévia. É atributo típico, presente sobretudo nos atos repressivos de polícia. Coercibilidade é o último atributo, traduz-se na possibilidade das medidas adotadas pela administração pública serem impostas coativamente ao administrado, inclusive mediante o emprego da força. Coatividade, né? Exato. Então, nós já... Coercibilidade. Coercibilidade ele classifica como sendo na possibilidade das medidas adotadas serem impostas coativamente, inclusive mediante emprego de força. Autoexecutoriedade, possibilidade de que certos atos sejam imediatos e direto executados, mas da forma que ele colocou aqui no livro são sinônimos. Correto? Coercibilidade diz respeito à imperatividade. Enfim, muito tênue a linha. Mas vamos deixar os nossos exercícios, né? É isso mesmo. A respeito do poder de polícia. A existência de autonomia entre as entidades federativas impede que o município exerça poder de polícia sobre a atividade realizada pela União? Não, não impede. Pode... Não, peraí, vamos lá ver os outros. Acho que sim, fiquei em dúvida com essa aqui. Vamos lá. A existência... Não, essa aqui é a resposta D. Não impede. Não impede. Cada ente possui sua competência exclusiva, né, para exercer o poder de polícia de acordo com a área de seu interesse. Contudo, não é uma regra absoluta, havendo casos onde há competências concorrentes na regulação do policiamento. Não. A letra A, não. A existência de autonomia entre as entidades federativas impede que o município exerça o poder de polícia sobre a atividade realizada pela União? Não impede. Segundo o STJ, a indelegabilidade do poder de polícia impede que as atividades materiais de verificação de cometimento de infrações, consentimento, fiscalização, falso, já vi que o consentimento pode ser delegável, letra B, não. As penas de multa, quando forem resultado do exercício de poder de polícia, são autoexecutáveis? Não. A autoexecutariedade diz respeito à aplicação
você precisa enviá-las aí para as procuradorias para a execução das multas. O poder de polícia tem como destinatários todos os particulares submetidos à autoridade do Estado, não se aplicando aos vínculos formados em relação ao sujeito especial com o poder público. Esse é o gabarito, porque naquele caso vamos ter ou poder hierárquico ou poder disciplinar, né? Ou poder hierárquico ou poder disciplinar. A resposta para essa questão foi a questão D. Foi a resposta D. Ou poder hierárquico ou poder disciplinar. Ou poder hierárquico ou poder disciplinar. Então, letra D é a resposta. O poder de polícia tem como destinatários todos os particulares submetidos à autoridade do Estado, não se aplicando aos vínculos formados em relação de sujeição especial com o poder público. O poder de polícia em sentido amplo representa o exercício de função administrativa que é fundada em lei, restringe e condiciona o exercício de direitos em sentido amplo. Não, poder de polícia em sentido amplo não é isso. Poder de polícia em sentido amplo, eu vou ler para os senhores aqui a definição. Alguns autores adotam uma acepção ampla de poder de polícia, abrangendo não só a atividade exercida pela administração pública de execução e de regulamentação das leis, que ele se fundamenta, mas também a própria atividade de edição dessas leis, desempenhada pelo Poder Legislativo. Tá bom? Então é isso, é falso. Em sentido amplo, representa o exercício da função? Não. Representa o exercício da função administrativa e da função legislativa. Em sentido restrito, o poder de polícia não inclui a atividade legislativa, mas tão somente a atividade administrativa. Tá bom? Então, é isso. 6. Atribuição conferida à administração de impor limites ao exercício de direitos e de atividades individuais em função do interesse público primário. Nós já falamos isso, interesse público primário. Vamos localizar aqui no nosso interesse público primário. É o interesse considerado de todos, né? De todos, coletivamente. O interesse público primário. Interesse público é de todos, coletivamente. E secundário é o interesse do Estado, né? O interesse dele próprio, é instrumental. Então, falamos disso. Agora eu vou localizar a minha anotação aqui. Mas já falamos isso, sim, na última aula. Quando nós temos interesse público aqui. Interesse primário é um interesse público propriamente dito. É um interesse da coletividade como um todo. Interesse primário é a dimensão pública dos interesses individuais. Interesse secundário do Estado é o interesse individual do Estado, somente válido quando instrumental ao interesse público, correto? A atribuição conferida de impor limites ao exercício de direitos e atividades individuais em função do interesse público primário, do interesse público. Impor limite ao exercício. Nunca os senhores podem ter aquela expressão anular, extirpar, né? Só limites, restrições. Poder de polícia, letra B, fácil. Conforme o entendimento da doutrina administrativista pátria, o poder que permite à administração pública restringir, condicionar e impedir atividades e direitos de particulares visando a preservação dos interesses da coletividade é o poder de polícia, letra B, fácil, né? É o poder de polícia. Vamos adiante. Com relação ao poder regulamentar, vamos pular essa questão 8, depois nós vamos voltar sobre isso. 9. No regime jurídico do direito administrativo brasileiro, o indivíduo só pode exercer de forma legítima algumas atividades se obtiver o necessário ato administrativo de licença. Nós vimos aí que a licença ela é um ato, já falei isso com os senhores, né? Ela é um ato vinculado, portanto, a resposta é a letra E, porque se o administrado ele preenche todos os requisitos legais, a administração ela não pode se opor à concessão da licença. E aqui ele ainda deu aquela
colher de chá para o candidato. Será admissível até mesmo mandado de segurança, porque ele tem aquele direito. E se ele tem aquele direito, é porque é um ato vinculado. Ó, deixa eu tirar essa foto aqui. Poder vinculado. Ó, então, já vimos que a nova letra A é 10. Poder que tem por objetivo ordenar, controlar e corrigir atividades administrativas no âmbito interno da administração pública. É correto afirmar que o enunciado se refere ao poder controla, corrige. Qual poder é esse? Foi aquele primeiro que nós vimos, né? O poder hierárquico. O poder hierárquico. Vamos lá voltar para o poder hierárquico. Poder hierárquico. Poder hierárquico. O poder hierárquico, ele diz respeito a distribuir e escalonar funções, ordenar e rever a atuação dos seus agentes. Ordenar, poder de comando, dever de obediência, uma das faculdades. Falamos aqui sobre isso. Controlar, poder de controle, manutenção dos válidos, convenientes e oportunos, revogação dos atos discricionários inconvenientes ou inoportunos, anulação de atos legais com validação. Delegar, ato discricionário revogável a qualquer tempo, no qual o agente originalmente competente, delegante, confere a outro agente delegado o exercício temporário de algumas atribuições. Delegar, agente delegado, não precisa ser hierarquicamente subordinado. E avocar é chamar para si. Ok, nós já vimos isso, poder hierárquico. 11. O chamado poder de polícia é um dos poderes da administração pública, reconhecidos pela literatura administrativista. Sobre este tema, é correto afirmar que somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis? Somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização? Sim, pois aqueles relativos à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do poder público. Olha, pessoal, essa letra é a resposta correta. Mas, de qualquer forma, vamos verificar aqui isso. É a letra A. O poder de polícia, ele é exclusivamente correto. O poder de polícia é exercido exclusivamente pelas Forças de Segurança Nacional? Nada a ver. As atividades ligadas ao poder de polícia podem ser livremente delegadas? Falso, nem todas. As medidas necessárias ao exercício do poder de polícia dependem da integração. Falso, não. O poder de polícia ele não é autoexecutável e coercibilidade. Ele tem coercibilidade. Aplicar imperatividade. A coercibilidade diz respeito à imperatividade. Atos cogentes, imediato e direto. Coercibilidade. Aplicar, na verdade, não é bem aplicar, é mais... seria abranger, seria como atingir, né? Nesse sentido. A autoexecutoriedade é a imediata e direta execução. Então, 12. Suponha que o chefe de uma determinada seção, agindo dentro de sua competência, opte por nomear determinado servidor em função de confiança sobre a justificativa de que tal servidor possui as características pessoais ideais para o desempenho da função. Imagine, porém, que após algumas semanas de nomeação, venha a público a informação tal. A respeito dessa, já viu o que é? Isso aí, na verdade, tem a ver com o abuso de poder. O abuso de poder pode ser por excesso ou pode ser por desvio, né? Na qual verifica o agente público, embora dentro de sua competência, faça a finalidade prevista em lei, porque ele nomeou a pessoa, porque a pessoa é ela responsável por um processo administrativo. Então, não é porque a pessoa era competente tecnicamente. Então, 12 é a letra D. 12 é a letra D. Perfeito. 13. Os poderes de comando, de fiscalização e revisão de atos administrativos, assim como os poderes de delegação e avocação, são competências ou a fiscalização. Onde que eu vou avocar, delegar? No poder hierárquico, correto? Poder hierárquico, 13b. Então é o seguinte, olha só como é fácil resolver questão de direito administrativo. Você pega o mapa,
Depois que você pega o mapa, você vai ter a questão e você confere no mapa, vê a questão e você marca a resposta. Muito simples. Sobre o poder normativo da administração, não vamos fazer agora, porque isso trata do poder regulamentar. Quero fazer mais questões, né? Porque senão ficam só nos quadros. Advertência aplicada pelo diretor da escola. Aquela pessoa na escola está vinculada a ao diretor? Sim. E se ela está vinculada, elas estão sanção, aplicação de sanção, então viés, né, do poder disciplinar. Então, quando nós dissermos isso, porque o poder disciplinar, os senhores podem observar que é internamente infrações funcionais ou seja, pune internamente pelas infrações funcionais, né, os servidores, pune pessoas dentro da administração, pode ser internamente as infrações funcionais ou pune aqueles que estão ligados a um vínculo. O poder disciplinar ele pode ser entendido como a possibilidade de a administração aplicar sanções àqueles que, submetidos à sua ordem administrativa interna, cometem infrações administrativas ou pune internamente as infrações funcionais de seus servidores e pune as infrações administrativas. O poder disciplinar ele decorre do poder hierárquico, né? Mas ele não se confunde. Então é isso mesmo. 16. Então, disciplinar. O que hierarquia, nós estamos diante de ordenar, controlar, delegar e avocar? Não. Falou sanção disciplinar, né? A imposição de uma multa ao motorista que desrespeita o sinal vermelho consiste em uma sanção decorrente do exercício pela administração do poder de aplicar multa, tem a ver com o poder de polícia, né? Aplicar multa tem a ver com o poder de polícia. Aplicar multa tem a ver com o poder de polícia. Os agentes superiores fiscalizam as atividades dos agentes de nível inferior. Quando há essa fiscalização e eles possuem o poder de agir, de exigir que a conduta destes seja adequada aos mandamentos subterrâneos. Se isso não ocorre, fiscalizar, isso tem a ver com poder hierárquico, né? Não, poder disciplinar. Ele diz aqui não. Aqui a resposta considerada certa foi o poder disciplinar. Poder disciplinar. Mas, enfim, uma questão muito tormentosa. Fiscalizam as atividades dos agentes. É o poder hierárquico. E sujeitam às infrações. Exato, é porque aqui nós temos duas dimensões. Essa passagem trata do poder. O problema essa questão foi muito contestada, viu? Quando você fiscaliza, você está tratando do poder hierárquico. Quando você aplica a sanção do poder disciplinar. Ok. 18. No âmbito da execução penal, a atribuição de apurar a conduta faltosa do detento cometido, apurar falta, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com poder disciplinar. Poder disciplinar. 18, letra D, poder disciplinar. 19. Assinar a alternativa correta a respeito do poder de polícia. O poder de polícia administrativa distingue-se do poder de polícia judiciária, porque o primeiro é preventivo e o segundo, não, o poder de polícia ele pode ser preventivo ou repressivo, falso. Letra B, tem por meio de atuação dos atos administrativos e operações materiais, não podendo, todavia, estabelecer normas gerais e abstratas. Poder de polícia? Não, nós temos aquele primeiro, ordem de polícia, falso. Uma das características é a discricionariedade, como regra por meio do qual a lei deixa o administrador na execução da norma. Em sua execução, não pode chegar ao limite de impor restrição. Não, falso. Letra D, falso. Letra C. A letra E não faz sentido. Intermédio, não. Ele é autoexecutável.
E não pode chegar? Não pode. Então, 19 é a letra C. 18 é a letra E. Ó, falou em ato de diretor de escola e falou em ato de diretor de presídio, os senhores podem marcar sem dúvida que é disciplinar, tá bom? A outra é C, e vamos aqui para a última, 20. Considere que o prefeito de São José dos Campos pretenda promover o recapeamento asfáltico, iniciando pelas ruas que dão acesso às rodovias estaduais, e postergar para o ano seguinte o recapeamento das ruas que dão acesso aos bairros periféricos, cujo asfalto se encontra tal em condição precária de conservação diante da constatação de que existe maior tráfego urbano em direção às rodovias. Pessoal, isso aí é poder, é ato administrativo discricionário, né? A decisão do prefeito não pode ser objeto de questionamento? Pode. O plano do prefeito é legal, a decisão é B. 20, letra B. Ó, eu vou falar com os senhores. Esses dois exercícios, daqui a pouco, na próxima aula, eu vou falar sobre poder regulamentar. Os senhores resolvendo esses 20 exercícios, os senhores já resolveram todos os exercícios de administrativo, de poder, que poderia cair numa prova da VUNESP para os senhores. A próxima aula, nós vamos tratar sobre a administração pública, sobre as pessoas da administração. Não, perdão, será sobre o ato administrativo. Aí nós vamos ter 2 aulas sobre o ato administrativo, depois vamos falar sobre responsabilidade e vamos falar sobre pessoas. Então, pessoal, muito obrigado aí pela presença e nós já nos encontramos agora à tarde na nossa próxima aula sobre atos administrativos.